Vamos começar testando um pouco sua atenção aos detalhes. Dê uma olhada nessas duas amigas, Ariana e Bruna. Você pode dizer qual delas é mais rica? Deve ser a Ariana. Olha, ela tem uma bolsa Louis Vuitton original. O Carlos e o Denis foram pescar em um lago em pleno inverno. Aqui estão as fotos deles. Carlos está posando com apenas um pouco de roupa quando está muito frio, e Denis está posando com um grande peixe que ele pegou. Qual deles não está sendo esperto? O Denis. Veja, o gelo do lago está rachando. É perigoso ficar ali. A Eva e a Jasmine estão apressadas para chegar ao trabalho. Elas estão atrasadas. A Eva está seguindo seu caminho habitual e a Jasmine pegou um atalho. Qual delas está em perigo? A Jasmine. Veja, ela está andando perto de alguns prédios. Tem muito gelo pendurado. É muito perigoso andar embaixo deles. A Norma e o Nando estão andando na calçada. Qual deles está em perigo? A Norma. Mesmo que o Nando seja cego, ele tem uma bengala e notará o buraco. A Norma pode não notar, pois está muito concentrada em seu telefone. No seu aniversário de casamento, a Charlotte ganhou um colar de diamantes. Na noite seguinte, ela estava jantando com suas amigas e mostrou o colar para elas. Ela as deixou olhando enquanto foi ao banheiro. Quando voltou, o colar havia sumido. Suas amigas lhe disseram que ela tinha levado com ela. Dê uma olhada nas fotos antes e depois e diga onde está o colar. Veja o copo de suco dessa mulher. Parece que há mais suco na segunda foto, mas não é verdade. Ela acabou de colocar o colar de diamantes no copo e o nível do suco subiu. A Esmeralda estava passeando na floresta e se perdeu. Ela se deparou com a casa de uma bruxa e pediu que ela a levasse para casa. A bruxa concordou com uma condição. Ela lhe mostrou 3 cartas. 2 delas diziam ficar e uma delas dizia livre. Elas estavam viradas para baixo e a Esmeralda não sabia qual era qual. Se ela escolhesse a livre, ela iria para casa, senão teria que ficar com a bruxa. Havia uma dica: uma carta ficar não estava no meio, a segunda ficar não estava ao lado da outra. Qual delas a Esmeralda deve escolher? Se uma carta ficar não estiver no meio, está à esquerda ou à direita. Além disso, se uma não está ao lado da outra, definitivamente não está no meio, mas do outro lado. Então, a Esmeralda deve escolher a carta do meio. Ela deve ser a carta livre. A Ana precisava se infiltrar no computador de sua mãe para excluir um e-mail que havia enviado acidentalmente para ela. Mas a conta exigia uma senha que ela não conhecia. Felizmente havia uma dica, e aqui está o que ela dizia. Qual você acha que é a senha? O segundo número é o número que você obtém se você multiplicar os dígitos do primeiro. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 8 é 16, 4 vezes 5 é 20. Da mesma forma, 4 vezes 9 é 36 e 7 vezes 8 é 56. Portanto, a senha deve ser 3656. A Giana é dona de uma fábrica de carros. 3 trabalhadores podem montar 3 carros em 3 dias. Quantos carros um trabalhador pode montar em um dia? Se 3 trabalhadores montam 3 carros em 3 dias, então um trabalhador monta um carro em 3 dias. Assim, em um dia, um trabalhador monta 1/3 de um carro. A Heloísa acordou em uma masmorra escura, iluminada apenas com algumas tochas. Havia uma porta, mas estava trancada. Havia um painel com botões de diferentes cores e uma placa onde estava escrito Rola Mela. Como a Heloísa conseguiu sair?
O escrito é a dica, e as letras que a compõem são sílabas das cores dos botões que a Heloísa deve pressionar na respectiva ordem, que são RO para rosa, LA para laranja, ME para vermelho e LA para laranja. A Maria gosta que tudo esteja em perfeita ordem. Seu quarto é muito organizado e até sua coleção de bolinhas de gude numeradas é dividida em 3 caixas. Na primeira caixa há bolinhas de gude com os números 1, 2 e 7. Na segunda, há bolinhas de gude numeradas 1, 4 e 5. 2 bolinhas na última caixa têm os números 6 e 3. Qual é o número na última bola de gude da última caixa? A soma dos números nas bolinhas de gude em cada caixa é 10, então o número na última bolinha deve ser 1. A Astrid chegou a uma ilha grega remota para passar suas férias sozinha. Todos os moradores de lá sempre diziam a verdade, e todos os turistas sempre mentem. 2 meninas se aproximaram dela, e uma delas lhe disse: "Ei, eu sou a Paula, sou turista aqui também, e esta é a Sofia, ela é daqui. Você sabe dizer quem é turista?" Como os locais sempre dizem a verdade, um local nunca se chamaria de turista. Então, a Paula deve ser uma turista, o que significa que está mentindo sobre a Sofia ser local. Então, a Sofia também é turista. A Kátia é a rainha de um país insular remoto do qual ninguém jamais ouviu falar e que não está em nenhum mapa. Ela queria ter certeza de ter mais meninas nascendo em seu país, então aprovou uma nova lei. Toda a família deveria dar à luz seus descendentes até que tivessem uma filha. Depois da filha mulher, eles não poderiam mais ter descendentes. Com essa lei, qual será a proporção de homens e mulheres no país depois de muitos anos e gerações? A cada nascimento há uma chance de 50% de ter um menino ou uma menina. Então, não importa quantos nascem em cada família, a proporção sempre será mais ou menos 1 para 1. Essa lei só garantirá que haja pelo menos uma menina em cada família. A Hannah encontrou seu antigo colar, que agora está quebrado em 5 correntes curtas, com 4 elos de ouro cada. Ela o levou a um joalheiro para que consertasse. O joalheiro disse que o custo do reparo é de $10 para cada elo que ele precisa abrir e soldar novamente. Então, como ele quebrará um elo em cada corrente, custará $50 para consertá-lo. Existe uma maneira melhor de fazer isso que custará menos dinheiro a Hannah? A maneira mais eficiente é quebrar os 4 elos em uma das peças e usar cada um para selar as 4 peças restantes da corrente. Dessa forma, a Hannah pagará apenas $40 pelo conserto. Ok, agora vamos fazer uma pequena pausa e nos divertir. Vou mostrar alguns emojis e a sua tarefa é adivinhar qual filme eles descrevem. Aqui está o primeiro conjunto para você. O que você acha? Sim, é o Rei Leão, claro. Nada difícil. Aqui está o próximo. Alguma ideia? A Bela e a Fera, outro clássico da Disney. Este é o meu favorito pessoal. Você já assistiu? É Up Altas Aventuras, um filme de animação imperdível. Vamos tentar algo mais novo. Você consegue reconhecer este? Este é Encanto. Mudando um pouco de animação, que filme é esse? Aposto que você sabe. É Alvin e os Esquilos, um filme sobre esquilos cantores. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?"
Sem palavras, você apenas concorda. Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado? Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: cuidado com os vampiros. Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência UDTQCSSOND. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números. U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala. O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem. A esposa preocupada. O Jair sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Quando ele voltou a si no seu quarto do hospital, viu 3 mulheres jovens perto da sua cama. Mas o homem não conseguia se lembrar de quem elas eram. Cada uma delas alegou ser sua esposa. O médico disse a elas que o Jair teria que ficar no hospital por pelo menos mais uma semana.
Querido, o que eu devo fazer se você nunca se lembrar de mim? A mulher da esquerda soluçava amargamente. Querido, estou tão preocupada. Vamos pra casa. Eu não gosto disso aqui. Vou cuidar melhor de você em casa, exclamou a do meio. A garota da direita estava furiosa. Elas estão tentando roubar você de mim. Vamos sair deste lugar agora mesmo. Qual delas é a esposa do homem? É a da esquerda. Ela é a única que está verdadeiramente preocupada. As outras duas querem tirar o Jair do hospital, mas ele está ferido e precisa de cuidados médicos. A herança. O tio do Jaime, o Arnaldo, era um homem rico que adorava pregar peças em seus parentes. É por isso que, quando ele faleceu, ninguém conseguiu encontrar seu testamento. Mas um dia, alguns anos depois, o Jaime estava olhando alguns papéis antigos. De repente, sua respiração ficou presa na garganta. O documento que estava segurando era o testamento do seu tio. Dizia: escondi todo o meu dinheiro e outros objetos de valor às 3 da tarde em ponto sob minha cerejeira favorita, bem onde termina a sombra dela. Aquele que desenterrar o tesouro será meu herdeiro. O Jaime estava muito feliz, pois ficaria rico. Ele dirigiu até a elegante casa de campo do seu tio e encontrou a cerejeira. Então, esperou até as 3 da tarde e começou a cavar. Ele tentou arduamente, mas seus esforços foram em vão. Confuso e chateado, ele teve que voltar para casa. Por que ele não encontrou nada? Já se passaram vários anos desde que os objetos de valor foram escondidos. A árvore ficou mais alta, e sua sombra também. Quem é pobre? Essas duas garotas estão se maquiando e se arrumando para sair e se divertir. Elas estão usando praticamente as mesmas coisas: batons, cosméticos, roupas. Seus telefones também são semelhantes, mas uma delas é pobre. Qual delas? Dê uma olhada com mais atenção à garota da esquerda. Seu telefone a denuncia, é uma cópia óbvia. Mas, novamente, ela economizou dinheiro. Ela não será pobre por muito tempo. Quem será? O Marcos e a Lisa namoravam há 2 anos. Um dia ele foi até a casa da namorada para pedir a mão dela. Mas quando chegou lá, encontrou a Lisa com outro homem. O Marcos ficou furioso. O outro cara ficou com medo e saiu correndo da casa. A Lisa ficou gritando que aquele era seu irmão, mas o Marcos havia entendido tudo. Infelizmente, ele não tinha visto o rosto do cara claramente. Quando ele correu para fora, viu 3 homens. Qual deles é o amante da Lisa? É o cara da esquerda. Está congelando lá fora e os outros 2 estão com as bochechas e nariz vermelhos. E o rosto do terceiro cara está pálido porque ele acabou de sair da casa quentinha. Uma escolha estranha. Todos os dias, o Márcio vai de bicicleta até a estação ferroviária para ir até a faculdade. Existem 2 paradas perto da casa dele. Uma fica a 2 km de distância da sua casa e a outra a 3 km de distância na direção oposta. De manhã, ele sempre pega o trem na primeira parada e à tarde ele desce na segunda. Por quê? A casa do Márcio e as estações ficam na colina, e isso permite que ele desça o morro de bicicleta sem nenhum esforço. Um problema financeiro. Um criminoso famoso pegou o rico empresário Brian e o trancou em um quarto. Eu não vou lhe deixar sair até que você dobre o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou $5.000 na mesa. Quando voltou, o Brian já havia dobrado o dinheiro. Ele não tinha saído da sala, nem se comunicado com ninguém. Então, como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. Uma percepção. 3 amigos adormeceram debaixo de uma árvore no campo.
Enquanto estavam descansando, um menino pintou um bigode no rosto de cada um. Assim que os homens acordaram, todos começaram a rir, mas então de repente eles pararam. Por quê? No início, eles viram o bigode no rosto dos amigos e acharam engraçado. Mas então eles perceberam que seus amigos estavam rindo também. Isso significava que todos agora tinham um bigode no rosto. A Jéssica é mãe de 3 filhas e trabalha como detetive. Ela chega em casa tarde da noite e vai direto para a cozinha para preparar o jantar. Uma bagunça enorme já está esperando por ela em casa. Parece que alguém já jantou. Um sanduíche de pasta de chocolate. Ela não deixa suas filhas comerem esse tipo de coisa. Então, ela sobe as escadas e reúne todas as suas filhas. Kátia, Serena e Ana estão ocupadas fazendo o dever de casa. Todas negam ter comido pasta de chocolate, mas ainda assim, ela sabe quem foi. Quem está mentindo? E como a Jéssica soube? Voltando à cozinha, a faca está do lado direito da pasta de chocolate. Isso significa que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. Ela tem apenas uma filha canhota, que é a Ana. Você se perde na floresta e acaba caminhando o dia todo. Finalmente, ao pôr do sol, você se depara com uma pequena e assustadora casa. Parece que uma bruxa mora lá. Você não tem outra escolha. Então entra e pede a ela que lhe mostre o caminho para sair desta floresta maluca. A bruxa concorda, mas com uma condição. Você tem que jogar um jogo. Se responder corretamente, ela deixa você ir. Se cometer um erro, terá que ficar com ela para sempre. Aqui está a pergunta. Você tem algo que é seu. Você mal o usa, mas os outros o usam muito. O que é? É o seu nome. Você está no exterior, curtindo o sol e as merecidas férias. Um dia na praia você conhece uma linda mulher e passa o dia inteiro com ela. À noite você lhe pergunta se podem se encontrar novamente amanhã. Ela sorri e diz que sim, se você conseguir adivinhar de onde ela vem. Mas ela realmente gosta de você, então ela lhe dá uma dica. O lugar de onde eu venho é 2 da Armênia, 2 da Geórgia, 1 da Noruega, 1 da Turquia, 2 da Índia e 1 da Austrália. Você consegue adivinhar de onde ela é? Duas da Armênia significa que você deve pegar as 2 primeiras letras do nome Armênia, A-R. E assim por diante. 2 da Geórgia é G-E. 1 da Noruega é N. 1 da Turquia é T. IN da Índia. E A da Austrália. Juntos elas formam Argentina. Isso foi bem trabalhoso. É melhor ela valer a pena. Você está vagando por uma floresta diferente e se depara com um piquenique. São todos bruxos. Você tenta se esconder antes que eles notem você, mas... Oh! O que eles querem? Na verdade, eles são bem tranquilos. Só precisam da sua ajuda. Há 8 deles. E um está comemorando seu aniversário de número 999. Eles têm um bolo de aniversário, mas há um problema. E não é que tenha velas de mais e bolo de menos. A faca mágica deles pode fazer apenas 3 cortes, e eles não conseguem descobrir como cortar o bolo em 8 pedaços. Você consegue resolver isso? Primeiro, corte o bolo ao meio. Em seguida, faça outro corte de modo que haja 4 peças iguais. Agora, corte o bolo ao meio pela lateral para fazer 2 camadas. E assim, todo mundo ganha um pedaço. A Helena finalmente conseguiu uma guitarra nova. Ela queria tocar imediatamente, mas precisava ir para a escola. Ela a trancou em seu quarto e saiu. Quando voltou para casa naquela noite, a guitarra havia sumido. A família dela era brincalhona. Eles sempre pregavam peças um no outro. Ela perguntou a todos sobre sua guitarra. Aqui está o que eles disseram. A mãe dela disse que ela nem tinha visto a guitarra. O pai dela disse que a viu quando passou pelo quarto dela, mas não entrou porque tinha muito trabalho a fazer. O irmão dela disse que estava em casa, mas passou o dia todo lá embaixo. A Helena resolveu o mistério instantaneamente.
Você consegue descobrir também? O pai dela está mentindo. Ele diz que viu a guitarra ao passar pelo quarto dela, mas isso seria impossível, pois ela havia trancado a porta ao sair. A senhora Miller saiu de casa e colocou uma nota de $100 na sala de jantar para o filho, mas o filho diz que nunca viu dinheiro. Havia 3 outras pessoas na casa naquela manhã: Sandro, o jardineiro, Bruno, o cozinheiro, e Márcia, a empregada doméstica. O Sandro diz que viu dinheiro, mas ele é um homem honesto, nunca o pegaria. O Bruno diz que passou a manhã na cozinha e não viu dinheiro. A Márcia diz que teve que abrir a janela da cozinha, mas que não queria que a nota voasse. Então, ela a colocou neste livro entre as páginas 35 e 36. Você sabe dizer quem está mentindo? A Márcia está mentindo. Ela não poderia ter colocado o dinheiro entre as páginas 35 e 36, pois são 2 lados da mesma folha. O Kevin é solteiro e tem 4 filhas. Certa noite ele estava trabalhando até tarde e recebeu um telefonema de um vizinho. O vizinho acabou de ver uma de suas filhas passeando com as amigas, em um bairro totalmente diferente. Estava escuro, então o vizinho não sabia quem era. Quando o Kevin voltou para casa, perguntou às filhas qual delas tinha saído depois de escurecer. A Lilian diz que passou a noite inteira lendo. A Manuela diz que estava jogando Uno. A Rita diz que estava no quintal da piscina. A Eva diz que estava conversando com a amiga em seu quarto. O Kevin soube imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi a Manuela. Ela não poderia estar jogando Uno sozinha. Ela está escondendo algo. Se está chovendo à meia-noite, você pode deduzir que daqui a 72 horas estará ensolarado? De jeito nenhum. Após 72 horas, será noite de novo. Em uma sala de estar, há 2 pessoas, e ambas estão sentadas. Mas se uma delas se levantar, não conseguirá ocupar o lugar da outra de forma alguma. Como isso é possível? A segunda pessoa está sentada no colo da primeira. Um pai diz para sua filha adolescente: "Você chegou muito tarde, às 3 da manhã, e nos deixou muito preocupados. Não quero que essa situação se repita." A filha, porém, respondeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Como ela poderia ter tanta certeza? O pai estava falando sobre o nascimento dela. Um especialista em artes pagou uma nota preta por uma tela em um leilão, mas sabia que a obra não valia nada. Ele era um homem honesto e não tinha nenhuma intenção criminosa. Por que o cara comprou o quadro? Embora a tela não valesse nada, a moldura era uma linda e cara obra de arte. O vendedor ambulante tinha uma placa em sua barraca onde dizia: 1 cachorro quente, R$1,50. 3 cachorros quentes, R$5. Ele sabe que seus clientes pagarão mais caro por 3 lanches, mas não mudou sua placa. Por que será? A cada vez que os clientes virem sua placa de promoção, comprarão um cachorro quente, depois outro e depois um terceiro, totalizando R$4,50. Então todos ficam felizes. Os clientes pensam que são espertos e o vendedor aumenta suas vendas. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que queria salvar um dos sacos de dinheiro, mas precisou se abaixar para amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele recobrou os sentidos, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Você está em uma galeria fotográfica. Depois de dar uma olhada em uma das paredes, percebe que uma das imagens não combina com o resto. Então vê um guaxinim
uma lhama, uma bola de futebol americano e um balão. Você sabe dizer qual não pertence ao grupo? A bola de futebol americano. Os animais e o balão são macios, mas a bola tem textura dura. Há um barril de água no quintal. Você olha dentro dele e diz que ele está mais que meio cheio, mas seu amigo discorda, dizendo que a água está batendo abaixo da metade. Como vocês saberão quem está certo sem usar qualquer ferramenta de medição ou tirar a água do barril? Incline o barril até a água chegar à borda. Se der para ver o fundo, ele está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, está mais do que a metade. O Sérgio e seu irmão Jonas estavam sempre brigando. A mãe deles não aguentava mais e teve uma ideia para fazê-los parar de se desentenderem. Ela disse para os meninos ficarem sobre o mesmo pedaço de papel, de modo que não pudessem tocar um no outro. E funcionou. Os garotos não conseguiram brigar mais. Como ela conseguiu essa proeza? A mulher passou o papel debaixo de uma porta fechada e fez o Sérgio ficar de um lado e o Jonas do outro. Há uma ponte que possui 1,5 km de comprimento. Ela suporta somente 2.300 kg por vez. E esse é exatamente o peso do caminhão que a está atravessando. Quando o veículo chega à metade da ponte, ele para. De repente, um passarinho pousa sobre o caminhão. Será que a ponte vai quebrar? A ponte não vai quebrar, pois o caminhão já usou um pouco da gasolina para chegar até o meio dela. Por isso está pesando menos que 2.300 quilos. Uma jovem mulher está sentada perto da janela. Primeiro está distraída com seus próprios pensamentos, mas de repente resolve jogar alguma coisa pela janela. Alguns minutos depois ela cai no chão inconsciente. A garota é perfeitamente saudável e não costuma desmaiar. Não havia ninguém do lado de fora para golpeá-la, então... o que será que aconteceu? Ela foi golpeada pela mesma coisa que jogou pela janela. Era um bumerangue que voltou e atingiu sua cabeça. Caramba, que estupidez! 2 homens estão em uma sala, um de frente para o outro. Um deles é um vidente e pode prever o futuro. Ele previu que em 10 minutos o outro homem seria golpeado na nuca. Claro, em choque e paranoico, o outro cara não parou de olhar para o relógio que estava na parede. E exatamente 10 minutos depois, estava caído, com a cara no chão. Como isso aconteceu? Quando se passaram 10 minutos, o homem se virou para ver se havia alguém atrás dele. E nesse exato momento, o vidente o golpeou na nuca. Credo, esse vidente era um lunático, não? 3 amigas, a Bia, a Cecília e a Mel, caminharam o dia todo pela cidade. Elas encontraram uma casa bonita, mas empoeirada, onde ninguém morava. Então entraram e começaram a tirar fotos. À noite, estavam olhando as imagens, e uma delas as fez gritar. Dê uma olhada nelas e diga qual as assustou e por quê. É a primeira foto. Não havia ninguém na casa, exceto as meninas. E naquela imagem, elas estão as 3 juntas, com a foto tirada por trás. A Michelle estava dando uma festa de aniversário. Ela notou que seu irmão estava comendo no quarto dele junto com uma garota. No entanto, ela não sabia quem era. A Michelle ficou muito curiosa. Então, depois que eles saíram, foi escondida até o quarto dele para encontrar algumas pistas. Havia 3 garotas na festa: a Joana, a Sofia e a Nicole. A Michelle imediatamente adivinhou com quem o irmão estava. Você sabe? O irmão dela estava com a Joana. Veja a louça e os talheres. Tem uma mancha de batom no garfo. E a Joana é a única que estava de batom. A Pamela é advogada e a Samantha é jornalista. Você consegue adivinhar qual dessas mulheres é mãe?
Dê uma olhada no plano de fundo. Na parede atrás da Samantha, há alguns quadros com desenhos infantis. Ela deve ser mãe. A Joana estava se preparando para o encontro. De repente, as luzes do apartamento dela se apagaram. Ela estava quase pronta e só precisava das luvas. Estava escuro e a garota não conseguia encontrar o par certo. Ela só tinha luvas de 2 cores, marrom e preta. Como já estava atrasada, decidiu levar algumas. Quantas luvas a Joana deveria pegar para ter certeza de que teria um par da mesma cor? Ela só precisa de 3. Mesmo que as 2 primeiras sejam de cores diferentes, a terceira será preta ou marrom, combinando com a outra. Um policial estava seguindo um ladrão pela cidade. De repente, o malandro entrou no hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, havia 3 funcionários. Um deles deve ser o ladrão que se vestiu de médico disfarçado. Você sabe dizer qual? É o do meio. Veja o crachá dele. Tem uma foto de mulher nele. Ele deve ter pegado a primeira roupa que encontrou. Era manhã de Natal no hemisfério norte e toda a família estava em casa. Quando a Bianca voltou para o quarto dela depois de assistir a seu programa na TV, descobriu que alguém havia roubado todos os presentes que ela estava embrulhando. Então perguntou para cada pessoa da casa. A mãe dela disse que estava cozinhando. O pai falou que estava cortando a grama. O irmão dela garantiu que estava jogando videogame no quarto. Quem roubou os presentes? Foi o pai da Bianca. Lá é inverno e dá pra ver que está nevando lá fora. Ele simplesmente não conseguiria cortar a grama. No Museu de Artes, as luzes se apagaram por alguns minutos. Quando voltaram, a pintura mais cara havia desaparecido. O detetive chegou e começou a investigação. Havia 3 suspeitos e ele interrogou cada um deles. A Jéssica, uma professora de dança, disse que ficou tão assustada quando as luzes se apagaram que nem conseguia se mover e com certeza não tocou em nada. O Daniel, um jornalista, falou que estava no banheiro na hora. O Caio, um engenheiro, afirmou que estava em uma sala diferente do museu, observando o fóssil de dinossauro. Quem está mentindo? O Caio. Afinal, é um museu de arte e não há exposições de dinossauros. Você sabe dizer quem não é um lobisomem de verdade? Na verdade, é o cara que parece com um lobisomem. Lobisomens só se transformam em lobos durante a lua cheia e à noite. É de dia agora, então ele deve estar apenas vestindo uma fantasia. A Gisele estava dando um passeio na floresta. Depois do amanhecer, tentou encontrar o caminho de volta para casa, mas se perdeu. Finalmente encontrou a casa de uma bruxa e pediu para que a levasse para casa. A bruxa concordou em ajudá-la, mas apenas se a garota resolvesse um enigma. Senão, teria que ficar ali para sempre. A bruxa pegou uma maçã, amarrou um barbante e segurou. Então pediu para Gisele cortar o barbante ao meio, de forma que a maçã não caísse. No entanto, a garota não poderia tocar na maçã, ou segurá-la. Como ela poderia fazer isso? A Gisele deveria dar um nó no meio do barbante, deixando um laço e depois cortando-o. A polícia do tempo descobriu que tem um viajante do tempo que usa a máquina do tempo com mais frequência do que a permitida. Eles o rastrearam e o seguiram até a Idade da Pedra. Você consegue adivinhar quem é o espertinho? É esse cara que está usando tênis. Tênis na Idade da Pedra? Fala sério. O Nestor foi assaltado na rua. O culpado acertou no lado direito da cabeça e fugiu com a carteira dele. O homem não viu quem era, mas notou que o criminoso entrou em um hospital próximo. Quando entrou lá, havia 3 pessoas sentadas. Dê uma olhada mais de perto neles e diga quem foi o culpado. O Nestor foi atingido no lado direito do rosto. Isso significa que o ladrão é canhoto. Veja onde estão as bolsas ao lado dessas pessoas. A primeira mulher tem a bolsa do lado esquerdo dela, o que significa que deve ter sido ela.
Um membro de uma expedição ao Polo Sul de repente descobre que está em uma caverna congelada. Ele não se lembrava do que havia acontecido, mas ele sabia que precisava sair. O homem viu 3 portas e um bilhete dizendo o que havia atrás de cada uma delas. Atrás da primeira, havia um urso polar faminto. Atrás da segunda porta, havia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia uma sala com estalactites pontiagudas caindo do teto a cada segundo. Qual porta o homem deve escolher para sobreviver? Ele deve escolher a primeira porta. Ele está no Polo Sul, não há ursos polares lá. Depois das aulas, Nara ainda estava na universidade. Ela precisava terminar seu projeto. Ela estava sentada no corredor e logo ficou com fome. A garota foi pegar um pouco de comida e deixou todas as suas coisas para trás. Quando voltou, Nara verificou suas coisas e chamou a polícia. Ela contou o que havia acontecido e relatou que sua carteira havia sido roubada. 3 outros alunos estavam nas proximidades. Todos eles foram questionados. A Cláudia disse que estava mandando mensagens de texto para seus amigos. O Roberto disse: eu sentei perto da Nara por um tempo, mas eu não vi nem toquei na carteira dela. A Gabriela disse que estava na sala de aula e saíra alguns minutos antes. A detetive os escutou e saiu sem prender ninguém. Por quê? A detetive lembrou que a Nara fora buscar comida. Isso significa que a carteira estava com ela e não poderia ter sido roubada. A garota mentiu. 3 mulheres, Sara, Mila e Eleanora, foram às compras. 2 delas estão grávidas e uma é uma ladra profissional de melancia. Sim, eu sei, mas preste atenção em mim. Você pode dizer qual delas roubou a melancia? É a Mila. Ela está usando salto. Não é o tipo de sapato que uma mulher grávida usaria. Aurora estava passando o verão no campo. Muitas vezes, ela fazia longas caminhadas sozinha na floresta. Um dia, ela viu uma enorme mansão. Era óbvio que ninguém morava lá. Então entrou na casa. Estava empoeirada por dentro, mas ainda bonita. Aurora tirou algumas fotos e saiu do local. Quando a garota voltou para casa, ela olhou suas fotos. Ela queria escolher as melhores para postar em suas redes sociais. Mas então, viu uma das fotos e gritou: olhe cuidadosamente esta foto. Você consegue ver o que a assustou tanto? A Aurora percebeu que ela mesma estava na foto. Mas é impossível. Ela estava sozinha na casa. Estela e Deline são irmãs. A avó delas uma vez presenteou a Deline com uma pulseira, mas as 2 garotas amaram muito essa joia. Então, às vezes, Estela entrava escondida no quarto da irmã e a pegava emprestada. Um dia, a Deline voltou para casa e percebeu que a pulseira havia sumido. Ela bateu na porta da irmã. Estela abriu a porta, percebeu que era sua irmã e a fechou novamente. Em alguns minutos, Deline conseguiu entrar na sala. Ela começou a procurar a pulseira. A Estela lhe disse que, desta vez, ela não havia pegado as joias da Deline. A Deline não encontrou nada e teve que sair. Mas ao sair, ela se lembrou de algo e conseguiu pegar sua pulseira de volta. Onde ela estava? Quando Estela abriu a porta, ela estava com o cabelo solto, mas depois, ela já estava com o cabelo amarrado. Naqueles poucos minutos, ela fez um coque e escondeu a pulseira no cabelo. Em uma noite chuvosa de verão, a senhora Miller voltou para casa depois do trabalho. Sua vizinha, a senhora Smith, a visitou. As mulheres queriam tomar um chá juntas. A senhora Smith disse que sua filha estava em uma festa. Ela encontrou um dos trigêmeos da senhora Miller lá. A senhora Miller perguntou qual era, mas sua amiga não sabia dizer. Sua filha nunca conseguia diferenciá-los. O problema era que os 3 estavam de castigo e não tinham permissão para sair até a semana seguinte. A senhora Miller queria descobrir quem havia quebrado as regras. Ela ligou para os meninos e perguntou como eles haviam passado o dia. Yuri, o artista, disse: à noite eu estava lá fora, desenhando. Ryan, o músico, disse:
Passei o dia todo dentro de casa, escrevendo uma nova canção. Lucas, que gostava de esportes, disse: fiz um treino e passei o resto do dia lendo. A senhora Miller entendeu qual de seus filhos estava mentindo e o deixou de castigo por mais um mês. Quem é o mentiroso e como ela soube? O Yuri mentiu. Ele disse que estava desenhando lá fora, mas estava chovendo.